À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM entre as 10 e as 11 e com reposição entre as 19 e as 20. O tema de hoje tem a ver com o início do novo ano letivo 2021-2022. Hoje o meu convidado é o Dr. Joaquim Santos, chefe de Divisão dos Assuntos Sociais e Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, que vem connosco abordar este tema tão sensível e tão importante para a população do Marco de Canaveses. Ora, iniciou esta semana o ano letivo 2021-2022. As crianças e os jovens marcoenses e todo o país regressam paulatinamente às escolas para mais um ano letivo que esperamos que seja de grande sucesso escolar. Como disse, para falarmos sobre este assunto, temos connosco o Dr. Joaquim Santos e eu começava por o saudar. Bom dia, Dr. Bom dia. E agradecer-lhe desde já a disponibilidade para se juntar mais uma semana connosco neste tema tão importante para os marcoenses e para o país, para o mundo, porque a educação é um dos pilares mais fundamentais de uma sociedade mais desenvolvida, não é, Sr. Nem mais, Raul Filipe. Bom dia. Bom dia também a todos os marcoenses e a todas as marcoenses que nos ouvem. E é de facto isso mesmo. E então eu gostaria de lhe perguntar, precisamente, até uma vez que estamos a falar do início do novo ano letivo, também que novos desafios é que o município do Marco de Canaveses tem previstos para este novo arranque deste novo ano letivo. Muito bem, Raul Filipe. Obrigado. Nós destacaríamos aqui três grandes desafios para este novo ano letivo. Por um lado, entendemos que poderemos estar mais próximos de desenvolver um novo ano letivo mais próximo daquilo que têm sido os anos letivos mais habituais e que nos fomos habituando ao longo do tempo. Ou seja, sem interrupções no ensino presencial, com, de facto, as crianças e os jovens bem integrados nas suas escolas, mantendo naturalmente todas as condições de segurança e de saúde enquanto espaços de segurança, de conforto, para todas as comunidades educativas. Depois, um outro desafio, acreditamos que possa ser naturalmente o reforço gradual da contratação de assistentes operacionais e assistentes técnicos para responder àquilo que foi a atualização do rácio de novos funcionários, fundamentalmente para o primeiro, segundo e terceiro ciclo, e que foi aprovado recentemente no final do ano letivo passado. Nós estamos certos que este reforço vai contribuir de uma forma indubitável para o aumento da qualidade assistencial em contexto escolar, contribuindo para um maior acompanhamento e vigilância dos recreios, dos espaços de refeição ou ainda também na agilização dos procedimentos de gestão administrativa das escolas. Por fim, um terceiro desafio passa naturalmente por uma aposta na melhoria contínua dos processos de articulação e de comunicação com todos os agrupamentos e com todas as escolas, naturalmente estando atentos a priorizar todas as suas necessidades e procurando responder com eficácia e também com maior agilidade. Doutor, este ano letivo que agora começa vai abranger quantos alunos no Concelho de Marco de Canaveses? Temos uma perspectiva que nos dá a previsão de uma população escolar de 6.946 alunos a frequentar os agrupamentos escolares e as escolas profissionais do Concelho, sendo que, relativamente, em comparação com o ano letivo anterior, temos uma variação muito pouco significativa, cerca de 50 alunos, a menos do que aquilo que foi a frequência do ano letivo 2020-21, mas também registramos aqui um aumento de alguns alunos na frequência da educação pré-escolar e também alguns alunos na frequência do ensino secundário na vertente científica ou humanística. Também dar conta que, naturalmente, estamos a agilizar com os agrupamentos a preparação deste arranque de ano letivo, em que o início das atividades se prevê, como já vai sendo conhecimento de todos, que se preveja que aconteça já na próxima sexta-feira, dia 17 de setembro, existindo até em alguns locais as apresentações também no dia 16. Que recursos e respostas estão também já asseguradas para este ano letivo e qual a estimativa de investimento para o funcionamento deste novo ano?
Muito bem. Nós, a Câmara Municipal, nestes últimos 2 anos letivos, acabou por assumir aqui um outro conjunto de competências no domínio da educação e na preparação na preparação do ano letivo e, portanto, tivemos que começar a preparar este arranque de ano letivo em junho passado, ou seja, este ano tivemos naturalmente menos tempo. Se toda a gente se recorda, as atividades letivas acabaram mais tarde, acabaram já no início de julho, e nós no final de junho já nos encontrávamos a preparar um conjunto de procedimentos concursais, designadamente ao nível dos transportes escolares e ao nível das refeições escolares, e depois prosseguimos naturalmente com a contratação das atividades de enriquecimento curricular, a aquisição de leite e de fruta escolar e, portanto, neste momento estão concluídos todos esses procedimentos, no qual também se inclui, naturalmente, a aposta na consolidação daquilo que é a melhoria das condições físicas do nosso parque escolar e nós prevemos para este ano letivo um investimento na ordem dos 3.135.000 euros, atendendo às despesas nos transportes escolares e nos circuitos especiais de transporte. Estes circuitos especiais de transporte estão muito associados ao transporte com as crianças com necessidades de saúde específicas e só este domínio dos transportes escolares e dos circuitos especiais de transporte tem aqui um valor na ordem dos 830.000 euros, quase. Depois também ao nível das refeições escolares, da confecção e distribuição das refeições escolares nos agrupamentos escolares, que anda num valor muito próximo dos 400.000 euros, e a dinamização das atividades de enriquecimento curricular, num investimento muito próximo dos 230.000 euros. Depois, entre a distribuição de fruta e leite escolar, ciframos aqui no investimento na ordem dos 85.000 euros e, naturalmente, o maior valor que estamos a estimar é, de facto, para a requalificação, para a melhoria das condições físicas das escolas, em que grande parte deste valor está associado, e certamente também poderemos falar um bocadinho mais à frente, daquilo que é a requalificação da EB23 de Alpendurada, e que se cifra aqui na ordem de quase de 1,5 milhão. Certo. O Sr. falou nas atividades de enriquecimento curricular. Relativamente a essas, perspectiva-se que estejam em funcionamento logo desde o primeiro dia do ano letivo? Sim, Raul Filipe, queremos mesmo que esteja. Nós concluímos muito recentemente o procedimento de recrutamento e seleção dos 23 professores de Educação Física que vão dinamizar esta atividade de enriquecimento curricular nos 4 agrupamentos escolares. Também já tínhamos concluído o procedimento concursal para o ensino do inglês, que representou um investimento na ordem dos 43.000 euros, e tínhamos também já renovado o acordo de colaboração, quer com a Artâmega, quer com a Associação de Pais Encarregados de Educação da EB1 do Marco, para a dinamização das outras expressões e da expressão musical. E, portanto, nós estimamos portanto, os horários estão já distribuídos por todas estas entidades e pelos respectivos docentes. Nós estimamos, nesta dinamização das atividades de enriquecimento curricular, um corpo docente de 50 pessoas, distribuídos por 23 professores de Educação Física, 9 professores de Inglês, 15 professores ligados às outras expressões e à expressão musical, e ainda 3 professores da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 do Marco, e, portanto, tudo nos leva a crer que teremos estas atividades a iniciar no primeiro dia letivo. Soutor, nos últimos anos letivos têm sido levados a cabo também múltiplos investimentos no que diz respeito ao espaço escolar e na melhoria das condições físicas do mesmo parque, em todo o concelho. Esta aposta mantém-se no ano letivo que agora começa. Quais, se há investimentos também para o futuro, gostava de ouvir, Soutor. Sim, nós de facto aproveitámos mais uma vez esta interrupção letiva entre o ano letivo 2020-21 e o início de 21-22 para fazer algumas intervenções, umas por administração direta, que também poderei aqui partilhar, mas algumas empreitadas de maior envergadura, destacando-se aqui a requalificação, a modernização da EB1 da Feira Nova, na freguesia de Bem Viver, em que fizemos uma empreitada de construção da cozinha e do refeitório escolar, permitindo dignificar quer a função e centralizar a confecção das refeições servidas nos estabelecimentos escolares daquela freguesia, e que representou um investimento na ordem dos 146.000 euros. A obra está concluída e pronta para acolher estes alunos já na sexta-feira. Portanto, esta foi uma das grandes empreitadas que foi concluída nesta interrupção letiva. E naturalmente que ao longo do próximo ano letivo, sem prejuízo de outras
de outras intervenções que também já estão sinalizadas. O grande destaque vai para a modernização e requalificação da EB23 de Alpendurada. Representa, como há pouco disse, um investimento na ordem de 1,4 milhões de euros. Vai ser executado ao longo de todo o ano letivo. Vai, naturalmente, já tivemos a oportunidade de reunir com a Associação de Pais, com o agrupamento, preparando, obviamente, a conciliação e a compatibilização desta empreitada com as atividades letivas e a seguir-se-á depois a operacionalização da própria empreitada com a reunião com o empreiteiro que já ganhou esta empreitada. Naturalmente, este é o grande destaque que merece no próximo ano letivo e naturalmente tratamos aqui de uma empreitada de facto de grande relevo, de grande importância, não só para a comunidade educativa de Alpendurada, mas para todo o concelho, porque efetivamente é uma EB23 que há muito tempo precisava de uma maior dignificação dos seus espaços e naturalmente esse é o principal destaque para o próximo ano letivo. Para além disto, eu destacava naturalmente outras pequenas intervenções que nós fomos fazendo ao longo desta interrupção letiva e que resultam de uma sinalização e de um levantamento que vinha já a ser feito com os agrupamentos, designadamente substituições de telhado e de coberturas de alguns cobertos em jardins de infância, designadamente o JI de Fornelo, em Avessadas, o JI de Vila Verde no Marco, a EB1 de São Sebastião, tivemos que colocar capotes numa parede que estava com algumas infiltrações, no JI de Vila Nova e no JI da Cearinha, também na EB1 do Outeiro, no JI da Quinta do Casal, no JI da Serrinha, em Alpendurada, no JI da Iró, em Soalhães, no JI de Cerdeira, em Taboado, no JI de Ramalhais, também no JI de Cabo Maureles e também na Escola Secundária de Alpendurada, umas pequenas intervenções que também já haviam sido sinalizadas. Ainda estão previstas que decorram alguns trabalhos ainda no decurso deste mês, designadamente no JI de Paredes Viadores e no JI da Rua Direita. E, portanto, respondendo de uma forma ainda mais concreta à pergunta, naturalmente que esta aposta na dignificação dos espaços físicos e na modernização do parque escolar continuará a ser uma aposta e uma prioridade neste ano letivo que agora começa. Até porque se queremos combater o insucesso escolar, se queremos que os alunos sejam de facto os melhores, temos que lhe dar também as melhores condições, não é? Exatamente, nem mais. Este ano letivo marca também o primeiro dos 2 anos do recente plano de recuperação das aprendizagens, 21 e 23. O que é que pode significar este plano no Marco de Canaveses, doutor? É com grande expectativa que nós também aguardamos pela operacionalização deste plano. Este plano de recuperação de aprendizagens é da responsabilidade do Ministério da Educação e visa, de facto, é um plano eminentemente educativo e pedagógico que prevê, de facto, valorizar a recuperação das aprendizagens que ficaram condicionadas ou que ficaram até perdidas pelas implicações da situação pandémica que nos assolou nos últimos 2 anos letivos. Ele tem 3 eixos fundamentais. Por um lado, o ensinar e aprender, um segundo eixo ligado ao apoio das comunidades educativas e um terceiro eixo ligado à atitude de monitorização e de conhecer e avaliar. Neste plano, merece destaque aqui algumas ações que, como digo, nos encerram aqui algumas expectativas, porque de facto há aqui já um trabalho, um caminho que fomos fazendo em termos de estratégia municipal de educação, que parece quase uma luva para este plano. Designadamente, merece destaque a possibilidade de podermos vir em sede do Conselho Municipal de Educação a debater a importância de uma organização semestral do calendário escolar, ou seja, em vez de termos 3 períodos escolares, podemos só ter 2 períodos organizados em 2 semestres, numa organização semestral. Este pode ser um desafio interessante que o Conselho Municipal de Educação poderá ter que debater e que decidir neste ano letivo. Depois, este PRA, este Plano de Recuperação de Aprendizagens, destaca aqui o desenvolvimento do projeto A Mochila Cultural,
que é a possibilidade de recuperar um conjunto de aprendizagens pela valorização das artes, pela valorização da literatura e da história de cada comunidade e de cada território, numa estreita execução pelas redes das bibliotecas escolares, pelo Plano Nacional de Cinema, pelo Programa de Educação Estética e Artística e pelo Plano Nacional de Leitura. Ora, se nós, no âmbito da nossa Estratégia Municipal de Educação e de Cultura, fomos já um dos poucos municípios que temos um plano local de leitura aprovado, recentemente aprovado e validado pelo Plano Nacional, entendemos que, de facto, esta mochila cultural, este projeto pode facilmente ser majorado por esta estratégia municipal e, portanto, é também com alguma expectativa que aguardamos o desenrolar deste projeto. Depois, está prevista a instalação daquilo que o Ministério designa por laboratórios de educação digital em alguns estabelecimentos de ensino básico e secundário, com equipamentos especializados, designadamente para a realização de projetos de programação, robótica, com vista ao desenvolvimento de competências digitais nas nossas crianças e nos nossos jovens. Atendendo a que o Marco de Canaveses já possui 2 salas de futuro em cada uma das escolas secundárias, do Marco e da Alpendurada, queremos acreditar que estes laboratórios, se forem instalados e se puderem ser instalados noutras escolas e agrupamentos do concelho, poderemos ter aqui uma perspectiva de alargamento das oportunidades de literacia digital e de evolução tecnológica em todo o concelho, desde muito cedo nos principais escalões etários. Por outro lado, está previsto também, a outro nível, a criação daquilo que se chama os Centros de Especialização Tecnológica, que basicamente implicarão a associação a uma nova geração de cursos profissionais, capacitando os alunos do ensino secundário ou que vão transitar para o ensino secundário para novos desafios de aprendizagem. Esta medida vem ao encontro da atuação presente e sempre muito consciente do município e do Conselho Municipal de Educação na valorização daquilo que era a oferta do ensino profissional, ajustada às reais necessidades do mercado de trabalho no mercado de trabalho do Marco Canaveses. Voltar a relembrar que o Marco de Canaveses tem 2 escolas profissionais, neste momento continua a ser um fator diferenciador do nosso concelho, de facto, na oferta do ensino profissional, mas entendemos que estes centros de especialização tecnológica poderão propiciar esta valorização da oferta ajustada às necessidades do mercado e, fundamentalmente, merecendo especial destaque, claro, a inovação tecnológica naquela que são as fileiras-chave da indústria têxtil, da metalomecânica e da transformação da pedra. Por outro lado, está previsto também um alargamento daquilo que são os centros de Qualifica, designadamente os centros de Qualifica pais e encarregados de educação, ou seja, a celebração de protocolos de colaboração entre as escolas e as associações de pais com vista a mobilizar os adultos para a aprendizagem ao longo da vida. E, por fim, merece ainda destaque uma referência para o desporto escolar, que está previsto neste plano de recuperação de aprendizagens, a implementação de dinâmicas que incentivem os alunos a andar de bicicleta, sendo disponibilizados equipamentos para esses fins. Esta oportunidade para nós revela-se muito interessante, pois, como já referi, o facto de termos um corpo docente de 23 professores de Educação Física em todas as escolas do primeiro ciclo, penso que nos poderá aqui robustecer o ensino desta modalidade. Doutor, há um bocado falava, e de facto a gente, se for olhar para estes últimos 2 anos escolares, com a situação da pandemia, em que ainda há um bocado falava logo no início que este ano letivo último terminou só em julho e depois, a partir daí, começar a planear. Hoje a forma de planear é diferente dos outros anos, porque hoje já se prevê algumas circunstâncias, até porque estamos a falar de alunos com muita baixa idade, que muitos deles ainda não foram vacinados. Por isso, hoje em dia, fazer um plano para um plano para a educação é muito mais trabalhoso, não é, doutor? Sim, é exigente, eu diria, para além de trabalhoso, exigente e desafiante, de facto, mas também penso que é esse já o primeiro resultado da tão famosa descentralização de competências no domínio da educação. A possibilidade de programar, de planear e de articular toda a preparação de um ano letivo, valorizando aquilo que é o local, aproximando-nos dos agentes que localmente são os agentes educativos, que são os nossos agrupamentos, as nossas escolas, as nossas direções escolares,
e com eles, de facto, definir aquilo que devem ser as prioridades no planeamento deste ano. E é importante dizer que o ano tem inicia, e tem uma data de início, mas é algo que tem que ser depois dinamizado ao longo de todos os outros meses e dias letivos, não é? Portanto, há desafios constantes, portanto, a preparação do ano letivo não termina no dia 20 de setembro, não é? Começa a 30 de junho e acaba a 30 de junho do ano a seguir para preparar o próximo, não é? Portanto, há aqui um trabalho contínuo de articulação reiterada, sistemática, mas muito próxima. E este foi, portanto, é um desafio hoje cada vez mais presente, crescente, mas ao mesmo tempo uma vantagem neste processo de preparação e dinamização do ano letivo. Não sei se quer dizer mais algo, pelo menos tenho quase a certeza, e pelo seu rosto, que espera que pelo menos este ano letivo seja de excelente para todos os alunos marcoenses, não é? Nem mais, exatamente. Que seja um ano letivo de facto de muito sucesso para todos os alunos. Sem dúvida que vai exigir certamente o trabalho, o sacrifício, o esforço de cada um deles e de cada uma das suas famílias, de cada professor, de cada colaborador, mas queremos acreditar de facto que juntos vamos conseguir ter um ano letivo, como disse, mais próximo daquilo que tem sido habitual, e se conseguirmos ter um ano letivo sem interrupções nas atividades letivas presenciais, penso que já será uma grande conquista. Portanto, pois muito bem. Sr. Doutor, quero-lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade por ter estado connosco a falar sobre este novo início deste ano letivo, desejando também e fazendo votos para que os alunos marcoenses aproveitem as melhorias que foram dadas para terem um melhor aproveitamento, porque quando todos ganham, ganhamos todos. E por isso este é o lema também do município, dos professores, dos pais e dos próprios alunos, e que nós esperamos então que tenham um bom início de ano letivo e que no final ainda seja melhor. Nós voltamos de hoje a 8 dias com um novo tema, com mais uma marca e a contar com novos convidados. Até lá, uma boa semana, uma grande quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.